Olá, meu irmão e querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus continue reinando em sua vida. Seguindo nossa série de exposição bíblica acerca das 7 palavras de Jesus na cruz, hoje nós meditaremos sobre a 4ª palavra que ele proferiu antes de sua morte. O texto se encontra em Marcos capítulo de número 15, versos 33 e 34, que diz assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. À hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Como nós vimos até aqui, Jesus já havia enfrentado muitas oposições. Jesus já havia sofrido muitas afrontas pelos principais sacerdotes, pelo povo, pelos soldados, até mesmo pelas pessoas que passavam e viam ele crucificado, elas insultavam. E assim também aquele ladrão ao seu lado que não se arrependeu, que não se converteu a Jesus Cristo. Mas enquanto isso, Jesus, ele orava pelos transgressores. Enquanto isso, Jesus proferia uma palavra de esperança para o ladrão arrependido. Jesus também proferia uma palavra de afeição para sua mãe, que estava ao pé da cruz, como nós vimos até aqui. Mas a partir deste momento, Jesus enfrenta a noite escura da alma e o necessário abandono do Deus Pai. A partir deste momento aqui, o sofrimento de Jesus se intensifica. De acordo com Marcos capítulo 15, verso 25, ele foi crucificado à 3ª hora do dia. E de acordo com a contagem, a noite finalizava às 6 horas da manhã, sendo 7 a 1ª hora do dia, 8 a 2ª hora, 9 a 3ª hora e assim sucessivamente. Então ele foi crucificado às 9 horas, a 3ª hora do dia. Mas o texto aqui nos diz acerca da sexta até a hora nona. E nós meditaremos sobre o que aconteceu nesse intervalo de 3 horas na vida de Jesus antes de ele morrer na cruz. De acordo com este texto, houve uma expressão divina por meio da natureza, porque houve uma escuridão de 3 horas. Da hora sexta até a hora nona. E houve também um clamor de Jesus. Como nós podemos entender esta expressão divina na natureza e esta expressão nos lábios de Jesus? Primeiramente, nós podemos entender que as 3 horas de escuridão era uma expressão de descontentamento do Pai pelo pecado. Da mesma forma como na terra do Egito houve a 9ª praga, sendo as trevas, de igual forma, aqui antes da morte do nosso Salvador, houveram 3 horas de escuridão. Em Êxodo capítulo 10, a partir do verso 21, nos diz que Deus, por causa da dureza do coração de Faraó, Deus mandou a 9ª praga. Houve trevas por 3 dias em toda a terra do Egito. Isto antes da morte dos primogênitos. E no caso deste texto, houve escuridão por 3 horas antes da morte do unigênito do Pai. De acordo com 1 João, capítulo 5, ou melhor, 1 João, capítulo 1, verso 5, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. O fato de ter havido 3 horas de escuridão é o mesmo que dizer que Deus se afastou
afastou daquele momento. Deus estava expressando o seu desagrado pelo pecado daquelas pessoas em crucificar o nosso Salvador, Jesus Cristo. Apesar de que isso já havia sido profetizado há muito tempo atrás, pela lei de Moisés, pelos profetas e até mesmo pelos salmos. Esta crucificação do justo servo Jesus desagradou muito o nosso Pai Celestial. É por isso que a morte de Jesus não é uma morte comum. É por isso que, por ocasião da morte de Jesus, houveram muitas coisas na natureza. Até mesmo terremotos aconteceram. E a escuridão, conforme diz este texto. Chegada a hora sexta, houve trevas em toda a terra até a hora nona. Jesus Cristo experimentou a noite escura da alma, para que hoje nós tivéssemos a alma iluminada pelo poder do Espírito Santo. Jesus Cristo enfrentou intensa dor, para que hoje nós pudéssemos ter o alívio, pois de acordo com Isaías capítulo 53, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. De acordo com Romanos capítulo 8, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E minutos antes da morte de Jesus, houve esta expressão divina por meio da natureza, aquelas trevas por toda a terra durante 3 horas. Isto para nos mostrar que Deus se desagrada do pecado. Deus não fica contente com o que acontece no mundo. Deus não fica contente com as atrocidades nesta nação. Deus se desagrada. Mas por causa de Jesus, que foi morto na cruz, Ele ainda se importa comigo e com você. Se por um lado a expressão divina na natureza é uma expressão do seu descontentamento pelo pecado, por outro lado, o brado de vitória, o brado de Jesus na cruz é uma expressão de que Ele estava levando sobre si, Ele estava pagando em seu próprio corpo o preço do pecado. De acordo com este texto, chegada a hora nona, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Esta frase ela é retirada lá do Salmo de número 22. É uma transposição do hebraico para o aramaico. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quando nós lemos o Salmo 22, podemos visualizar, podemos entender a estreita relação daquele salmo com o que acontece no Evangelho de Mateus e Marcos, na paixão de Cristo. Da mesma forma como o salmista do Salmo 22 expressa a zombaria que ele estava enfrentando, Jesus Cristo foi zombado pelas pessoas da sua época. O mesmo que acontece no Salmo 22 em relação às roupas que foram divididas, são as vestes de Jesus que foram repartidas entre os soldados. Então, nós precisamos ler os Salmos no sentido de encontrar Jesus neles. Porque o próprio Jesus, em Lucas capítulo 24, ele diz que importa-se que cumprisse toda a Escritura. Importa-se que cumprisse a lei de Moisés, os profetas
e também os Salmos. Então, toda a Bíblia é uma expressão da revelação divina às nossas vidas. E o Salmo de número 22 precisa ser lido tendo como ponto de vista o sofrimento do nosso Salvador. O Salmo 22 precisa ser lido na reflexão de que houve um servo perfeito que sofreu em meu favor. Jesus Cristo expressa aquele gemido, expressa aquele brado: Deus meu, por que me desamparaste? Foi necessário o desamparo do Pai, porque ele não se mistura com o pecado. Foi necessário o desamparo temporário do Pai, para que Jesus enfrentasse em seu próprio corpo os pecados de todos nós que cremos em seu nome. Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si o peso dos nossos pecados, para que hoje a nossa alma fosse liberta, ou a nossa alma encontrasse paz, encontrasse esperança. Foi necessário o abandono do Pai, para que Jesus enfrentasse na cruz a dor de todos nós. Mas louvado seja Deus, porque Ele venceu. Louvado seja Deus, porque aquele desamparo foi necessário e de extrema importância, indispensável, portanto, indispensável para a nossa libertação. Então, o que nós podemos ver aqui em